Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje é um vídeo mais descontraído, que eu quero dar umas dicas para vocês de umas séries bem legais. Sabe aquela série que você começa a assistir para ver apenas um episódio e quando você vai ver já são 3 horas da manhã? Então, hoje eu vou dar dicas de séries para você maratonar que são maravilhosas e que eu particularmente amo. E fiquem até o final que tem uma dica bônus da série que eu estou assistindo atualmente, que tenho certeza que vocês também irão amar. E a primeira série é Desperate Housewives. Gente, eu não sei falar inglês, eu não sei se a pronúncia está correta, mas a tradução é Donas de Casas Desesperadas. Sabe aquele bairro perfeito, com as casas lindas, com as crianças também lindas, perfeitas? E cheio de podres escondidos. Mistura de drama, mistério e muita treta. E é esse o cenário que envolve essa série maravilhosa, onde conta a história de 5 donas de casas que são amigas e que vivem cada coisa que são muito do cotidiano. É uma série antiga, mas que aborda assuntos muito atuais e que prende nossa atenção por se tratar de assuntos não corriqueiros, muitas vezes não tão falados, mas que têm uma importância muito grande. E os pontos positivos dessa série ela tem um roteiro muito inteligente, cheio de reviravoltas. As personagens femininas são muito divertidas e descontraídas. É uma série antiga, mas continua muito atual. E agora eu vou falar os pontos negativos dela. Tem algumas temporadas que a gente vê que eles dão meio que uma enrolada na trama para manter o telespectador ali por mais tempo. Tem os personagens lá que você vai amar odiar. E sim, isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. A segunda série, eu vou falar, não é todos que gostam nem que irão querer assistir, por conta de que é uma série mais assim gangster. Sons of Anarchy, eu não sei se está correta a minha pronúncia, gente, me perdoem aí pelo mico, tá bom? Mas a tradução é Filhos da Anarquia. Para quem gosta dessa trama que contém armas, lealdade, traições, pancadarias, essa série é perfeita. E ela basicamente engloba a vida principalmente do Jack, com o grupo, com a gangue dele, como também mostra a vida pessoal dele, com a família, as tramas dele com a mulher, com a mãe, com a ex. É muito legal, gente. E além do mais, ele foca bastante também nas histórias dos outros personagens. Então, assim, no início você pode até não entender, mas depois você começa a entender, começa a tomar gosto e é maravilhoso. E os pontos positivos dessa série? Ela é uma trama densa, com arcos fortes e a atuação do elenco, gente, é incrível. A evolução do personagem principal, que é o Jack Steller, eu lembrei aqui agora o nome, também é perfeito. As trilhas sonoras que passam nessa série também é de se apaixonar. Agora, gente, os pontos negativos. Se for uma série que você for assistir só, ok, mas se tiver crianças na sala, melhor evitar, hein? Às vezes ela tem umas cenas muito fortes e o início dela é um pouco lento. Para você que já gosta de iniciar a série amando, talvez você não vai gostar, porque precisa ter um pouco de paciência ali, assistir os primeiros episódios para você começar a se contextualizar na série. A outra série também, minha queridinha, que eu acho que a maioria das pessoas já assistiu, é Virgin River, que conta a história da enfermeira. Ela sai da cidade grande, vai para uma cidadezinha pequena para começar uma nova vida, fugir de alguns problemas também. E lá ela acaba encontrando o Jack, que assim, basicamente é quase amor à primeira vista. E daí começa toda a trama, a história de amor deles, depois quando eles decidem se casar, quando eles decidem também engravidar. É uma trama surpreendente e aquela série clean, aquela série realmente assim gostosa de assistir. E os pontos positivos delas, gente, os cenários são maravilhosos, um mais lindo do que o outro. Também tem casos médicos muito bem construídos lá. Eles detalham bem essa parte do trabalho dela, onde ela trabalha também com o Doc, que é o dono da clínica. E é aquela série ótima para quem mora no friozinho, que vai assistir com um chazinho e um cobertor. Aqui minha realidade é diferente, porque eu moro no interior do Pará.
E aqui no dia mais frio tá seus 30 graus. E os pontos negativos, gente, apesar de não ter muitos, né, sempre tem alguns. Às vezes ela é muito previsível, é aquela série que você já consegue, meio que imagina, já espera o que vem nela. Ela não é muito de surpresa. E também um ponto que eu achei um pouco negativo é que alguns personagens somem e aparecem do nada, como se nada tivesse acontecido. A outra série, gente, que eu amo, a quarta série que eu quero indicar aqui pra vocês é The Good Doctor, que é O Bom Doutor, que mostra a história do Dr. Shawn, que ele é um doutor que ele tem autismo. E essa série também é aquela série pra você assistir quando você tá sem ideia de outra série, porque cada capítulo ele mostra uma trama independente que dá facilmente para você assistir os episódios separadamente. E ela é uma mistura de tensão, de aprendizado e de muitas emoções. E os pontos positivos dela, a começar, né, é o próprio protagonista. Cada episódio, gente, tem uma lição emocional diferente. Não tem um episódio praticamente da série que eu não me emociono e choro. Os casos médicos também muito bem construídos, extremamente bem contextualizados. E os pontos negativos. Tem uns episódios que tem umas decisões assim que a gente vê que é meio forçado, sabe? E se você é meio sensível, não curte um trama assim mais intenso com esse tema médico, então não é pra você. E agora eu quero deixar o bônus pra vocês, que é a série que eu estou assistindo atualmente e estou amando, que é Big Little Lies. E essa série, ela engloba o universo de mulheres ricas, assassinato, mães com segredos e muito drama psicológico. E além do mais, a história mostrada em camadas. E o vídeo foi esse, meus amores. Vim e mostrei pra vocês as séries que me prendem completamente, que pelo menos são o meu ponto fraco, as minhas queridinhas do momento. E se você se identificou, ou se você já assistiu, ou se irá assistir alguma aqui através da minha indicação, e se gostou do vídeo, se eu te inspirei, se eu deixei uma ideia legal de algo pra você assistir, curta, compartilha e comenta. E até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.